parte da 10ª parte, Escolhos da Mediunidade, de número 95. Essa é fantástica. Qual a diferença entre animismo e mistificação? Isso é uma das problemáticas mais Comum, rapaz, comuns no meio espírita. Raul Teixeira diz que encontramos em O Livro dos Médiuns, mais exatamente no capítulo 19, item 223, primeiro a quinta, Allan Kardec discutindo a apresentação, uma questão muito importante e muito grave, que é as circunstâncias em que o espírito do próprio paciente, do próprio médium, no estado de excitação de variada ordem, transmite a sua mensagem. Nos processos de regressão, de múltiplas procedências, a alma do encarnado se expressa, chora suas angústias, deplora suas mágoas, guardadas na intimidade, ou apresenta suas virtudes e conquistas, suas grandezas também guardadas no íntimo. Esse fenômeno em que o próprio espírito do médium se expressa com qualquer tipo de bagagem, nós o chamaremos de anímico, conforme Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. E aqueles outros fenômenos através dos quais entidades espirituais se manifestem por meio de médiuns e dizem ser personalidades que verdadeiramente não foram na Terra. Esses denominaremos de mistificação. Allan Kardec teve a oportunidade de estudar em O Livro dos Médiuns, na parte em que apresenta as dissertações mediúnicas do capítulo 31, diversas mensagens das quais ele, depois de tê-las analisado, anota que jamais poderiam proceder de Vicente de Paulo, Maria de Nazaré e de outros tantos espíritos respeitados e considerados pela humanidade. É o caso em que certas entidades banais dão nomes de vultos que gozam ou que gozaram no mundo de respeitosa projeção. Mas temos ainda um outro tipo de mistificação, que é a mistificação do indivíduo, do médium, quando, por motivos diversos, não sendo portador de faculdades mediúnicas, ou ainda que seja, mas não sendo dotada de capacidade de comunicar, de permitir a comunicação de tal ou e qual espírito, ele afoja com interesses os mais estranhos. Aí encontramos a mistificação por parte do suposto médium. É importante, porém, que nos lembremos de que todas as nossas ações, como se reporta o Livro dos Espíritos, são conduzidas pelos espíritos. Normalmente são eles que nos dirigem conforme o item 459 da citada obra. Logo, quando se começa a fraudar, a mistificar por qualquer interesses, no início é o próprio indivíduo com a sua mente doente, mas a partir daí passa a atrelar-se a entidades mistificadoras, submetido então à influência espiritual. A princípio, a criatura é mistificadora, sem ser propriamente médium. Depois advém a sociedade de forças surgindo em engodo. No primeiro impulso era fruto do encarnado, depois
os espíritos complementaram. Foi perguntado a Chico Xavier e publicado no livro No Mundo de Chico Xavier, se alguma vez ele teria sido alvo de mistificação por parte dos espíritos. Ele disse que sim. E quando foi inquirido sobre qual a razão por que Emmanuel lhe permitira essa vivência de algum espírito, comunicasse, dizesse quem não era, ele afirmou que aquilo se destinava a que ele visse que não estava invulnerável à insuflação negativa. Jesus Cristo teve ensejo de dizer que, se possível fosse, essas entidades, os falsos profetas, enganariam aos próprios eleitos. Costumamos nos indagar, e nós, que ainda somos apenas candidatos? É uma questão muito grave, né? Interessante. Precisa-se ter muito cuidado. O coordenador dos trabalhos na parte mediúnica, por excelência, na condução do diálogo, ele pode ter noção de que a entidade não é quem verdadeiramente diz ser. E também se o médium está realmente em sintonia com alguma entidade. Então, nós vimos aí que tem a mistificação por parte do médium, do próprio ser, da entidade e dos dois, na sociedade que nós acabamos de ver. Uhum. E o animismo é natural, porque ânima vem do próprio ser, é anímico. Meu espírito pode dar uma comunicação, por que não? Né? Mas aí, o que vai se avaliar é o teor das comunicações. Veja que Kardec leu todas as mensagens e viu que aquelas palavras não seriam ditas por Maria Madalena nem por Vicente de Paulo. Então, ele descartou. Era um misticismo. Uhum. É preciso se inquirir a entidade. As pessoas não... Olha, respeito é uma coisa. Todas são respeitadas. Agora, um brincalhão, um embusteiro, que respeito você deve ter por ele? Não, você não está faltando com respeito. Meu irmão, você aí inquire a entidade. Não tem problema. Não estou sendo agressivo, não estou. Não. Tá? Que Emmanuel deixou Chico passar pela prova para ele ver que nem ele era, né? Era invulnerável a esses atentados, porque eles estão para fazer isso mesmo. E se encontrar uma brecha, eles se instalam. Daí o que eu sempre digo às vezes para as pessoas terem cuidado, o mentor da casa, peraí, se for o mentor mesmo, é uma história, mas se não for, é bom se averiguar, pela forma como ele dá os aconselhamentos. Raul Teixeira conta uma história, não sei se você já ouviu, que ele foi dar palestra numa cidade do interior de Minas, que fazia anos que ele não ia lá. E aí veio o convite, ele aproveitou e foi para rever os amigos. E como era uma cidade que não tinha muito acesso, ele foi um dia antes para justamente dormir lá e no outro dia fazer a palestra e voltar no dia seguinte. Ele chegou na sexta, a palestra seria no sábado à noite e ele voltaria no domingo. Na sexta à tarde, ele foi dar uma volta na cidade, rever alguns amigos, né? E aí, à noite, ele foi convidado para a reunião mediúnica. Aí ele disse, eu vou, mas vou ficar lá no meu cantinho, ficar lá no apoio, não precisa se preocupar comigo. Aí concordaram. Raul ficou lá sentadinho no canto dele, começaram a reunião, daí a pouco o médium dá passividade ao mentor da casa. O mentor da casa vem, faz como sempre fazia, cumprimenta a todos, faz aquele afago, mas aí a entidade viu Raul. Aí olhou e disse, é você mesmo que está aí? Aí Raul se levantou e disse, sou eu, meu irmão. O que é que você está fazendo aqui? Aí Raul disse, eu é que pergunto o que é que você está fazendo aqui. Aí ele disse, rapaz, eu não tenho como esconder de você, eu estou aqui, eu sou o mentor deles, há 20 anos que eu engano eles. Era uma entidade mistificadora. Então, precisa ter muito cuidado com o que o guia, o mentor da casa, porque, na verdade, me perdoem, eu não vejo tanta importância, é o mentor da casa, não.
qualquer espírito que venha dar uma boa comunicação, ele é um trabalhador daquela casa. E ele vem com respaldo para fazê-lo. Se é o mentor, se não é, não importa. As pessoas se preocupam muito com isso. Aí eu pergunto, o mentor da casa é Bezerra de Menezes. Será que Bezerra de Menezes vai estar em todas as casas ao mesmo tempo? Pode estar através de irmãos que vêm em nome dele e passam a mensagem. É isso que ocorre, não é? A gente sabe disso, a doutrina esclarece isso. Então, precisa ter muito cuidado. O animismo é tratável, porque às vezes é da psique da própria pessoa. Ela está precisando de uma ajuda. Não está fazendo mal, não está mistificando, enganando, não. Ela está dando uma comunicação ao próprio espírito. E isso é tratável e depois a pessoa controla. Chico tinha animismo. As cartas de Chico, lembra quando ele escrevia? Às vezes o espírito dizia, minha querida mãe. Aí Chico botava, minha querida mãezinha. O mãezinha era de Chico, era anímico. Aí Emmanuel dizia, Chico, bote do jeito que a entidade está dizendo. Era uma bobagem, mas era um animismo de Chico. Às vezes mudava alguma coisa. Então, isso é normal, não tem nada de que se possa criticar ou condenar. Não, é um trabalho que deve ser feito com o médico para que ele vá eliminando o máximo possível. Já o misticismo, dependendo do médium, dependendo da condição do médium, ele pode já também de cara cortar e avisar. Olha, é um enganador. Eu já estive numa reunião e a médium veio a entidade, se apresentou e a médium disse, é um enganador. E aí nós conversamos com ele, ele riu, outro veio numa postura fantástica, mas aí desconfiamos. E começamos a perguntar. E numa das perguntas ele escorregou. Quando ele escorregou, aí nós encostamos ele na parede. Meu irmão, você vem nos enganar, fazer perder tempo. Aí ele deu uma risada e disse, quase que eu enganava vocês. Vocês passaram no teste. Realmente, aí contou a história dele e a gente ajudou ele e foi embora. Quer dizer, é preciso ter muito cuidado, prestar muita atenção. Lembrar do detalhe, o importante é o teor da mensagem. Não importa quem a deu. Se a mensagem for construtiva, for benéfica, resolver aquele problema, está resolvido. Porque muitas entidades inteligentes vêm e conseguem fazer o processo. Uma vez eu fui convidado por um amigo para ir na casa de uma senhora que recebia os cantores Elvis Presley. Aí eu disse, eu tenho os discos em casa, eu vou ouvir, é melhor. Quer dizer, podia ser, podia. Mas, de cara, na casa dela, ela recebesse só essas entidades e os sofredores. Ninguém recebe, não é, Ivan? Pelo contrário. O trabalho mediúnico é para se dar passividade aos sofredores, atender aqueles irmãozinhos que precisam. No meio da reunião, vem o mentor da casa, dá uma mensagem, uma informação, e pode vir uma entidade dessas visitar, elogiar o trabalho, como já veio uma entidade agradecer o trabalho que estava sendo feito, que nós continuássemos naquela linha, que estávamos sendo protegidos, mas que estávamos sendo observados. Olha aí, é diferente. Agora, pessoas acham que sentar numa mesa receber espírito é resolver o problema, não é perigoso. Por isso que muita gente entra num processo aí de desequilíbrio por conta da brincadeira dessas entidades, né, irmão? É isso. Então vamos